Você já leu ou ouviu falar na doença de Crohn? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. O nome dele era Burrill Bernard Crohn, nascido em Nova York em 1884 e falecido em Connecticut em 1983, com 99 anos. Foi um gastroenterologista americano que descobriu a doença de Crohn em 1932. Formou-se em medicina no Colégio de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, trabalhou no Hospital Mount Sinai em Nova York, foi presidente da Associação Americana de Gastroenterologia em 1932 e recebeu vários prêmios, como a medalha de Towson Harris, a medalha de Julius Friedenthal e a medalha de Jacobi. A doença de Crohn é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal que não tem cura e que pode afetar qualquer parte do sistema digestivo, mas é mais comum na porção inferior do intestino delgado e no cólon. A doença de Crohn não é considerada fatal, mas pode levar a complicações que coloquem em risco a vida do paciente, se não forem tratadas rapidamente. A principal causa de morte associada à doença de Crohn é o câncer gastrointestinal, como o câncer de cólon e de intestino delgado. Outras complicações que podem levar à morte são as tromboembolias, especialmente durante a colite de Crohn ativa. A história natural da doença de Crohn é marcada por fases agudas e de remissões, que são aqueles alívios temporários da doença. A gravidade é medida por meio de uma escala que avalia a atividade da doença e permite classificá-la em 3 graus: leve, moderada a grave e manifestações graves fulminantes. Pacientes com a doença de Crohn leve são tratados ambulatorialmente e apresentam boa tolerância à alimentação, sem apresentar desidratação e perda de peso superior a 10%. Já os pacientes com doença de Crohn moderada a grave podem precisar de atendimento hospitalar e apresentam um estado geral bastante comprometido. Por fim, pacientes com doença de Crohn graves e fulminantes necessitam de atendimento hospitalar devido aos agravamentos dos sintomas e o insucesso do tratamento ambulatorial. Os sintomas mais comuns são diarreia, seguida por sangramento, perda de peso, dor abdominal, febre, palidez, caquexia, que é a perda de gordura, massa muscular e massa óssea, massas abdominais palpáveis, fístulas, comunicação entre estruturas do intestino que em condições normais não se conectariam, gerando desconforto e podendo evoluir para quadros graves, e fissuras perianais, machucados ou pequenas rachaduras ao redor do ânus. Quando ocorre estreitamento do canal anal, há dificuldade para expulsar as fezes. As fezes ficam finas, forma fissuras, cortes para as fezes poderem passar e, consequentemente, muita dor. O diagnóstico de doença de Crohn é mais comum durante a adolescência e no adulto jovem. Por apresentar uma variedade de manifestações clínicas e sintomas semelhantes a outras doenças intestinais, o diagnóstico pode ser difícil para a identificação da doença, sendo necessária uma investigação mais profunda, combinando características clínicas com achados em exames endoscópicos, histopatológicos, laboratoriais e de imagem. Como a doença de Crohn não tem cura, como foi dito, ela precisa ser controlada. Para isso é fundamental o acompanhamento médico com um especialista. O controle é feito com diversas classes de medicamentos, regimes alimentares e abstenção do tabaco. A colonoscopia é um exame fundamental no diagnóstico da doença de Crohn.
Esse procedimento permite que o médico visualize o cólon e o íleo terminal, áreas frequentemente afetadas pela doença. Durante a colonoscopia, o médico pode identificar sinais de úlceras e estreitamentos no intestino. Não existe causa específica para que a doença desenvolva, mas ter uma alimentação saudável, balanceada, evitando comidas gordurosas de origem animal e incluindo mais alimentos ricos em fibra, não fumar e praticar atividade física regularmente, são hábitos que ajudam no seu controle. Uma curiosidade: pessoas com doença inflamatória intestinal podem ter direito a benefícios previdenciários como o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que apresentem incapacidade para o trabalho de forma temporária ou permanente. É necessário comprovar a incapacidade por meio de relatórios médicos, laudos e exames. Se você bem observou, evitei falar em medicamentos para combater ou mesmo amenizar os efeitos da doença, pois o assunto é muito grave e deve ser conduzido por um médico especialista, o que não é o meu caso. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.